Olá, nós vamos falar hoje a respeito da ordem de preferência dos credores. A tarefa de verificação dos créditos é do administrador judicial. Para analisar esses créditos, ele vai levar em conta algumas situações. Primeira coisa que ele leva em conta é a escrituração, os documentos do falido que foram arrecadados ou do empresário em recuperação. Ele também leva em conta os documentos que são apresentados pelos credores, na hora que fizerem suas habilitações. O administrador fará a publicação da relação de credores. Essa publicação é feita por edital. Todavia, o administrador, ainda assim, ele vai mandar correspondência com aviso de recebimento para cada credor que constar na lista apresentada pelo empresário requerente da recuperação judicial ou apresentada pelo falido no pedido de autofalência, ou na falência requerida pelo espólio, ou na lista de credores que foi apresentada pelo falido diante da decretação de falência. Nos casos de recuperação judicial, a empresa requerente apresenta o rol de credores juntamente com a petição inicial. Caso a recuperação seja convolada em falência, já existe o rol de credores existentes e declinados pelo devedor para compor o quadro de credores. Quando há autofalência, o requerente apresenta a lista de credores quando da distribuição da ação, assim como quando há pedido de falência pelo espólio, que também é apresentado no ato do pedido. O único caso que não existe a relação de credores é quando o pedido de falência for requerido por credores. Nesse caso, é ordenado pelo juiz, na sentença de falência, que seja apresentado o rol de credores no prazo de 5 dias. Esse rol de credores, como já vimos anteriormente, ele vai constar o nome de cada credor, a espécie de crédito, o valor do crédito e o endereço desse credor, justamente porque agora o administrador vai enviar correspondência com a R. A falência sendo decretada com a relação de credores, que já foi obtida de uma das formas que nós já falamos, o administrador fará a publicação da relação em edital. Feita a publicação e dependendo do que constar nessa publicação, poderá ocorrer o surgimento de habilitações de crédito tempestivas. Mas também poderão ocorrer impugnações de crédito e, às vezes, até divergências. O nosso trabalho agora é tentar descobrir o que é cada uma delas. Então, quando eu tenho habilitação de crédito, quando eu tenho divergência, quando eu tenho, eventualmente, impugnação. Na habilitação de crédito, o credor não foi contemplado na relação de credores, que foi elaborada pelo falido. Logo, ele não constou da primeira publicação. E por que ele habilita o crédito? Porque ele quer justamente a inclusão. Então, a pretensão dele é a inclusão do seu crédito. Na divergência, o credor constou da primeira relação publicada, mas ele discorda do valor, conforme constou, ou mesmo da classificação, da categoria que ele foi lançado. É raro ocorrer, mas também posso ter divergência em decorrência do seguinte: o credor ele foi incluído para participar do concurso de credores. Todavia, o crédito dele é essa concursal, que fica antes do concurso de credores. Na verdade, ele recebe sem precisar participar desse concurso. Quando o falido o coloca no rol de credores, ele não aceita, então ele vem com a divergência. A impugnação de crédito. Via de regra, o terceiro impugna o crédito de outro credor. Para quê? Para que ele seja excluído ou modificado em relação à sua classificação. O credor que não é o próprio credor interessado, o que ele faz? Por que ele quer excluir o crédito do outro? Porque se ele diminuir o valor do crédito que o outro tem para receber, ou conseguir que a categoria dele não seja uma categoria melhor, a chance desse que está impugnando receber é muito maior. Então ele vem, impugna o crédito do outro com a intenção ou de excluir de vez
ou então que seja modificado na ordem de classificação. Decretada a falência, o juiz na sentença determina a publicação de edital contendo a lista de credores que foram declinados pelo falido. Publicado esse edital, nós temos início a fase que se denomina administrativa ou desjusticializada. Por que desjusticializada? Fora da justiça, porque não passa pelo juiz. Nessa fase, os credores que não constaram da lista terão o prazo de 15 dias para se habilitar tempestivamente. Por sua vez, os credores que constaram, mas não estão corretos valores e classificações, eles terão o mesmo prazo para divergência. Os dois casos são fase, então, administrativa ou desjusticializada. Primeiro caso que nós vamos tratar, habilitação de crédito tempestiva. A lei de falências estipula o prazo de 15 dias a partir da publicação do edital pelo administrador para o credor que não constar da relação de credores oferecer sua habilitação de crédito. Portanto, essa habilitação de crédito se destina aos credores que não constaram da relação. Os que já estão na relação não precisam apresentar habilitação. As habilitações elas devem ser protocolizadas perante o administrador judicial. Todavia, é de bom tom que seja protocolizada em cartório. Na verdade, hoje, com o processo digital e, inclusive, com a condição da internet, muitos juízes já estão determinando na própria sentença que as habilitações devem ser encaminhadas direto no e-mail do administrador. Então, o administrador receberia essas habilitações no próprio e-mail dele, facilitando assim a questão do protocolo. Não se pode olvidar que nós estamos tratando de habilitação tempestiva, portanto, ela teve de ser apresentada no prazo de 15 dias. Todas as vezes que temos prazo fatal para a prática de qualquer ato, nós não devemos esquecer que é necessário comprovar essa prática. Por isso que eu disse anteriormente que o ideal seria protocolizar em cartório, mas se mandar por e-mail não é problema. O que eu não posso é entregar só nas mãos do administrador, senão eu perco a prova de que eu habilitei. E aí poderia se dizer, não tem problema, habilita novamente. É administrativamente. A questão é, como é que eu consigo provar que eu habilitei dentro dos 15 dias? Se um credor tiver mais de um crédito, ele poderá incluí-los em uma única habilitação. Todavia, não é possível habilitação de crédito com união de credores diferentes. A habilitação de crédito tempestiva é um requerimento administrativo. Contudo, deverá ser inserido no requerimento os requisitos básicos de uma petição. E são eles. Primeira coisa que se inclui. Para poder fazer o pedido, a habilitação, eu vou incluir o nome do credor, o endereço, CNPJ, se for empresa, CPF, RG, se for pessoa física, e, inclusive, o endereço que ele recebe as comunicações, caso não seja o mesmo endereço. Às vezes é uma empresa, ele vai colocar o endereço da empresa, mas o endereço que ele recebe as suas comunicações não é o mesmo endereço, então ele deve também declinar na petição. O segundo item que ele tem que colocar, o segundo requisito, é o valor do crédito. Este crédito vai ser atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial. Ele deve ainda dizer qual a origem deste crédito e qual é a classificação. Então, como ele se classifica? Então, vou dizer o valor está corrigido ou até a data da decretação da falência ou até a data do pedido de recuperação. Ali ele coloca também qual é a categoria de crédito e de onde esse crédito foi originado. O próximo requisito é que, se o crédito for objeto de garantia, ele deverá constar se há instrumento, especificar qual é esse instrumento, qual é esse documento, bem como o objeto da garantia
que estiver na posse do credor. Tudo isso ele vai dizer na petição. Ele deve ainda apresentar os documentos, dentre eles o título de crédito que deu origem ao requerimento, e provas existentes, e mencionar quais as que ele pretende produzir. Aqui vale ressaltar que se ele for apresentar título de crédito e for se for duplicata, ele tem que apresentar na habilitação a duplicata protestada e o canhoto de recebimento da mercadoria, que é para comprovar o aceite. Outra coisa que ele coloca, se ele for pessoa jurídica, que ele junta, ele vai apresentar seus atos constitutivos, bem como a certidão de regularidade da empresa. Como essa fase é administrativa, não há necessidade de constituição de advogado. Mas vamos imaginar que ele prefira. Se ele preferir advogado, ele vai também constituir o advogado e anexar a procuração, conferindo poderes para habilitação. Com base na lei, documentos e títulos devem ser apresentados no original. Por quê? Porque eles vão circular. Então, eu tenho que apresentar o original. Todavia, em dias atuais em que a maior parte dos tribunais já possui um processo eletrônico, o documento será escaneado e o original será mantido para apresentação, depósito em cartório, caso haja determinação judicial, uma vez que o Código de Processo Civil faz esse tipo de previsão. Nós devemos salientar que, por tratar-se de procedimento administrativo, além de eu não precisar de advogado, eu também não pago custas. Então, não há pagamento de custas. Todavia, por ser um processo administrativo, eu também não vou ter direito à condenação em verbas sucumbenciais. Depois de apresentar a habilitação do administrador, o administrador irá verificar se estão corretamente instruídas. Na hipótese de não terem sido apresentados todos os documentos, ou seja, se a habilitação não tiver sido devidamente instruída, o administrador vai solicitar os documentos adicionais. Para tanto, ele entra em contato com o credor habilitante ou com o advogado, se tiver advogado constituído. A rigor, atualmente, a forma de contato também é via e-mail. Estando em ordem a documentação, o administrador apreciará a habilitação para dizer se opina pela inclusão ou não inclusão do crédito e do credor. O administrador também poderá pedir esclarecimentos ao credor. Esclarecidos os pontos que existiam dúvidas, o administrador determinará a inclusão do credor dentro deste rol. Vamos ressaltar que, excepcionalmente, poderá o administrador requerer ao juiz nova abertura de prazo para as habilitações tempestivas. Por quê? Ele faz esse tipo de requerimento? Porque ele entende que houve qualquer irregularidade ou nas publicações, ou mesmo na forma de intimação dos credores, e que com esta irregularidade pode acarretar prejuízo ao credor de qualquer forma. Então não é comum, mas nada impede que, no decorrer da prática, vocês possam encontrar um pedido de falência que foi decretada e as habilitações de crédito, depois de 15 dias, também sendo chamadas de tempestivas e administrativas. Este é o motivo. Então, se aparecer, você não vai ficar sem saber o porquê isso aconteceu. Segundo aspecto é a divergência. Divergência é aquela destinada para aqueles que constam da lista apresentada pelo falido, todavia discordam do valor ou da classificação do crédito. Da mesma forma que as habilitações, as divergências também devem ser protocoladas no prazo de 15 dias. E são protocoladas perante o administrador judicial, em cartório ou encaminhadas no e-mail do administrador. Além de apresentar a documentação
na divergência, ele também vai dizer em que ponto o seu crédito consta divergente, que poderá ser no valor, poderá ser na própria classificação do crédito. É isso que ele vai dizer na divergência. Por ser procedimento administrativo, ele também não precisa constituir advogado para ingressar com a divergência. Tampouco ele vai pagar as custas. Verificadas as habilitações e as divergências, o administrador apresentará a segunda relação de credores. Isso ele vai fazer em exatos 45 dias após o término do prazo para as habilitações, o que em regra corresponde a 60 dias da publicação do edital após a decretação da falência. Então, do dia que foi publicado o edital até agora, já teriam passados 60 dias. Com essa segunda publicação, o administrador atenderá os credores que poderão ter acesso aos documentos que embasaram a decisão do administrador, porque ele inclui ou não inclui a seu critério. Então, os credores podem ter acesso ao documento. Deve-se relembrar que na sentença de decretação de falência já ficaram determinados os dias e os horários e até o local onde o administrador fará esses atendimentos. Analisadas as habilitações, resolvidas as divergências, se não tiver nenhuma impugnação, ou se tiver e já foi resolvida, o juiz homologará a segunda publicação, determinará a inclusão dos créditos não impugnados na forma da relação de credores emitidas pelo administrador. Essa homologação será denominada quadro geral de credores. Não vai ser publicado novo edital para o quadro geral de credores, haja vista que foi publicada a segunda relação. Então, na segunda relação já consta. O juiz homologa essa segunda relação e é o quadro geral de credores. Nós vamos ficar por aqui, desculpa que o vídeo desapareceu. Numa próxima oportunidade, nós vamos falar a respeito das impugnações de crédito.